Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela presença de todos. Eu acho que eu estou repetindo esse fundo. Bom, mas se estou, paciência. Hoje vai ser gravado, tá? Vamos lá. Nada de grave, problema algum. É que eu tinha uma consulta marcada mais para frente. O médico achou um espacinho, então eu acabei antecipando. Não tem nada de errado, graças a Deus. Os exames estão bem, está tudo direitinho, tá bom? Não se preocupem com isso. É só manutenção. Vamos depois, a gente conversa um pouco durante a reunião sobre isso. E a gente não vai mudar. Mudar é uma palavra muito forte. Mas vamos enxergar de maneira diferente. Vamos começar a adotar novas óticas. Então, vamos aproveitar o poder que nós temos aqui na mão, que é o poder de mudança da vida, o poder de conquistas, de grandes coisas, e vamos exercer esse poder. Não vamos só ficar assistindo, não vamos aguardar as coisas acontecerem. Vamos tentar tornarmos-nos, mais positivos, mais produtivos para os nossos resultados. Então, sejam muito bem-vindos, obrigado pelo carinho de todos, obrigado pela atenção, obrigado pelo amor que cada um dedica a essa casa, a nossa grande casa, Casa de Santo Antônio de Pádua, a esse trabalho que faz parte da nossa casa. E sabe, a gente não começa a ver uma possibilidade de outras pessoas também fazer esse trabalho. O que vocês acham? Será que vocês gostariam de ter uma outra pessoa trazendo uma inspiração? Esse tempo que eu fiquei fora, o pessoal gostou bastante das mudanças. Eu acho que paradas e arrumações são sempre muito boas. Às vezes não dá certo, mas quando dá certo a gente volta, desfaz e volta a fazer da mesma forma. Mas houveram coisas positivas e a gente pode ir melhorando isso aí. Pensamentos, e vamos ter sempre grande. Olha, de novo, antes que vocês criem algum tipo de pensamento diferente, não estou na borda da errada, não estou. Não tem nada. Eu tenho 58 anos. Então, com 58 anos, uma pessoa que já abusou muito desse corpinho, abusou muito. Os que me conhecem mais intimamente sabem dos desgastes que eu já tive. Então, chega um determinado ponto na vida, o cobra, ele é uma máquina. É uma máquina que sente o desgaste. A gente, no meu caso, embora eu tenha emagrecido, embora eu tenha feito exercício, etc., mas o desgaste que eu já gerei foi muito, muito forte. Então é a hora de fazer aquela paradazinha, aquela manutenção, ajeitar para que ele possa ir se ajustando da melhor forma. Então, incentivo sempre a fazer os exames. Graças a Deus, todos os exames estão vindo muito bons, não tem nada de grave. É um momento que a gente passa e tem uns desconfortos. Como eu fiz uma viagem, aí muda o tempero, muda uma condição, muda uma coisa, daqui a pouquinho dá uma meia bagunçada e a gente descobre e nós não tem só mais uma intolerância à lactose, a gente já tem um intestino mais irritado, A gente se acalma, mas o intestino está irritado com a gente. E aí causam outros desconfortos, e aí vai, aparece a tal da diabetes, aparece outras coisinhas que a gente vai acumulando, mas que são dádivas. Por que dádivas? Eu estou me perdendo um pouco aqui na introdução, mas para que vocês não tenham uma ideia equivocada e talvez não fiquem pressupondo coisas que não existam. Não. Eu quero ser muito disciplinado nessa questão da saúde, como eu não fui lá no passado.
Então, estou dedicando um bom tempo, estou investindo de mim para que eu possa estar aqui mais tempo com todos vocês, porque eu olhei aqui, até me assustei, achei que não estava gravando. Eu tenho uma alegria, um prazer muito grande de estar com vocês. Vocês, sim, fazem parte do bem-estar da minha vida. Então, para estar bem com vocês, eu preciso estar bem comigo. Então, eu tenho que melhorar minha cabeça, melhorar minhas situações, deixar meu corpo postos para enfrentar as dificuldades. Então, a mensagem é que eu estou muito bem, graças a Deus. Até agora, exame nenhum mostrou nada em pensar diferente. Os exames têm trazido, sim, que é um desgaste funcional, faz parte das situações. Eu já trazia o problema de coluna, já trazia questão da tireoide, e acumulam-se a esses outras situações. E como eu falei para vocês, é de se comemorar. Porque tanto que eu judiei do meu corpo lá atrás, ele está me cobrando até pouco. Então, é entender, viver bem. Bem que eu digo, não é viver com plenitude de saúde, fazendo tudo o que quer ou que deixa de querer. Mas é ter a consciência que aqui eu estou e para ficar nessa situação, preciso me adequar a ela. É uma grande vitória, é um grande aprendizado. Não é fácil. Se fosse fácil, não estaria aqui. Certo? E mesmo com todos vocês, imagino que cada um deva passar pelas suas angústias, pelas suas dificuldades, pelos seus problemas. Como eu disse para vocês, os problemas que eu estou enfrentando são situações que agora eu vou ter que me adaptar, mudar estilo de vida, ajustar certas determinadas situações para que eu possa viver comodamente. Mais restrição, menos impulsividade, até mesmo saúde mental. Tem que trabalhar a saúde mental. Então, meus amados, vamos nessa noite com todo carinho. Eu já gastei aqui quase 10 minutos. Mas são 10 minutos importantes para que vocês não se preocupem comigo. E, no entanto, continuem a orar. Eu agradeço muito. Eu oro por todos vocês. Estamos todos nessa corrente. Oração é sempre importante. Oração é algo que nos toca e nos movimenta. Então, oro por vocês, pela saúde, pela melhora, pela transformação. Orem por mim para que minha saúde continue a me manter nesse caminho tão gostoso, tão alegre de estar aqui com vocês sempre. As lições. Eu li, como eu falei com vocês, eu li os comentários, eu vejo vocês falando. Embora vocês são muito tímidos, gostaria que vocês falassem mais. O espiritismo, ele não é uma pessoa que foi feita para nos enganar. Porque existem muitas pessoas que falam de Deus enganando as pessoas. Fulano, você vai ficar bem. Fulano, quando morrer, você vai para o céu. Ah, fulano, tudo que você fez de bom, você já está ali. O espiritismo não faz isso. E também o espiritismo não nos critica. Não diz você é assim, você é assado. Não é isso. O espiritismo, ele rasga o véu. Ele nos diz o que? Os mecanismos de ação e de reação. O espiritismo, ele nos projeta para o nosso lugar. Então, nós vamos ver lições falando de morte, de suicídio, de dores, de doenças, dizendo que nós temos que enfrentar essas situações da melhor maneira possível, tomar as melhores atitudes positivas. Embora talvez você não goste desse assunto, seja um assunto para você mais tenebroso,
ou seja para você mais incômodo, mas se você não souber como funciona, o que você vai fazer quando você enfrentar? Como você vai ficar pleno e feliz, viver para o próximo, viver para ajudar, se você não sabe como funciona todas as engrenagens da vida superior? Seria para mim cômodo e muito fácil pensar os evangelhos. Eu hoje a IA jogaria um assunto, ó, por favor, faça uma palestra emocional, carregadas de sentimentos tocantes, profundos. Não estou dizendo que seja ruim esse tipo de palestra, mas ele vai só até certo ponto. Porque nós já ouvimos essas promessas há muito. Pois que eu digo, nós, seres humanos, muitas religiões, e não cabe aqui nenhum tipo de crítica, não é crítica. Muitas, não são todas, também não são poucas. Elas, vou tirar a palavra religiões. Muitos religiosos, porque a religião em si, ela tem tudo de bom. Tanto que o Espiritismo, Kardec é bem claro, ele não critica. A única coisa que o Espiritismo critica é o quê? Materialismo. Não materialista. Materialismo. No qual ele funde a ideia de que tudo que você fizer ou deixar de fazer não vai dar em menor diferença. Viva a vida do seu jeito e no final é nada mesmo. As religiões, o budismo, o islamismo, o catolicismo, o protestante, todas elas trazem grandes mensagens de libertação, mensagens de paz. Ora, existem grupos de pessoas religiosos envolvidos em ações que manipulam, que transcendem, dependendo do próprio espiritismo. Não porque o espiritismo seja melhor do que ninguém, mas eu digo porque o espiritismo é novinho. A religião católica, a evangélica, data de, sei lá, de milhares de anos, centenas de anos, né? O espiritismo tem 150, 170 anos. É muito pouco tempo num calendário. Mesmo o espiritismo sendo jovem, diante desse aspecto, ele também tem as suas diferenças internas. Pessoas que pensam diferente, pessoas que agem de forma diferente, estão errados, estão certos. Aqui não é crítica, mas cada um tem um objetivo. Então, entendam que o manancial divino traz para nós as melhores maneiras de lidarmos com a vida. Como essa é uma reunião de evangelho no lar, que é tão importante entendermos sim como a vida funciona. Para tirarmos da vida, tirarmos dos aprendizados o melhor. É igual uma criança, a gente coloca ela lá na escola, chega lá na 5ª série. Aí a criança, se for à escola merendar, assistir a aula, ela não vai passar de ano. Ela tem que fazer o quê? Ela tem que estudar, ela tem que absorver o conteúdo. Senão ela vai ficar para sempre naquela 5ª série. Ou talvez eu possa estar falando uma besteira, mas tem essas progressão automática. Não sei se funciona, mas estou aqui fazendo uma exemplificação. Então lembre-se, não adianta só
ficarmos ouvindo palavras bonitas, ficarmos ouvindo palavras de salvação, se nós não praticarmos essa salvação. Não entendermos por que nós temos que praticá-la, não entendermos por que nós temos que nos esforçar cada vez mais. E essa noite, cada um de nós possa compreender cada vez mais por que nós estamos. E agradecer a Deus pela saúde, por falta de tanta saúde, pelas limitações, pela liberdade, ou simplesmente por abrir os olhos e estar. Porque tudo é um ato de agradecimento. O contentamento vem disso. Então, vamos à leitura do nosso Minutos de Sabedoria, do Carlos Pastorinho. Vamos fazer o início dessa nossa reflexão, essa preparação para a nossa vida. E que a paz do Senhor esteja contigo no lar. Não se aborreçam comigo, não se entristeçam comigo. Tenho em mim um grande amigo que ajuda vocês e busca vocês também por ajuda. É uma troca saudável. Enfrentando os problemas, a gente diz, a gente compartilha as experiências. E eu ouço a experiência de vocês compartilhada comigo. Maravilha. Que sejam essas experiências melhores possíveis para todos nós. Vamos então ouvir? Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Deus está dentro de nós em todas as circunstâncias da vida. Quer você esteja praticando uma boa ação, quer esteja agindo errado, Deus está dentro de você. Quer você sinta felicidade, quer esteja ferreteado pelo sofrimento, Deus está dentro de você. Procure não esquecer esta verdade, em nenhum momento de sua vida. Deus está dentro de você. Desenvolva a parte humana de seu ser. Não viva apenas a parte vegetal ou animal por meio do instinto. Desenvolva a parte humana do seu ser. Procure conhecer a verdade de sua origem e de seu destino, utilizando seu pensamento para conhecer-se a si mesmo cada vez mais. Por menos cultura que você possua, você tem uma inteligência, com capacidade para raciocinar e pensar. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pelos amigos que estão aqui ao nosso lado no mundo espiritual, aos que estão ao nosso lado no mundo material. Amigos que podemos tocar as mãos, amigos que podemos abrir o coração. Desce, Senhor, sobre nós o manto de amor e de paz, de carinho e de ternura, para que todos nós possamos um dia não precisar mais passar tantos dissabores na vida. Podemos viver plenos, sem angústia, sem mágoas. Mas que até chegar lá, Senhor, caminhe ao nosso lado. Permita-nos, Senhor, termos o amparo de todos os trabalhadores celestiais. Não permita, Senhor, jamais
sejamos envolvidos pela tristeza, pela mágoa. Obrigado. Rogamos a seu Isaac, seu Pires, a Manel Moreno, Caboclo Aroeiro, Ismael, ao nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para iniciarmos a nossa reunião dessa noite. Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz, muito amor e muita luz a todos. Que assim seja, e graças a Deus. E que assim seja, graças a Deus. Continuamos nossa leitura, nossa reflexão, né, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5. Eu estou tentando ajustar aqui só. Isso é um pouquinho da formatação, tá, pessoal? Estamos no capítulo 5. Bem-aventurado aqueles que sofrem. Hoje iniciaremos, né, a instrução dos Espíritos. Vou tirar a câmera aqui para fazermos a nossa leitura. Instruções dos Espíritos. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos que jazam sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso, tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa ou será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos, quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde, às vezes, de mais coragem se há mister do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória em uma situação gloriosa. Quando vos advém
uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela. Perdão, guerra. Sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desprezo, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Harvard, 1863. Então, parece que aquela introdução eu não li o texto. Isso é uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. O estudo metodológico requisita que nós preparemos toda a abordagem necessária para um estudo. Então, requer, no mínimo, uma leitura compreensiva, anotações, buscas, comparações. Vocês não veem isso aqui nas nossas conversas, nas nossas reflexões. Por quê? Porque eu opto por passar o momento. Daqui a um ano, nós já lemos esse livro. Da última vez que nós lemos, olha, tá vendo esse monte de coisinha verde? Aí, provavelmente são marcações que eu fiz lá no passado, por aquele momento que eu estava, isso tinha um sentido. Hoje tem outro. Na noite de domingo, eu fui para o hospital lá em Teresópolis. Dadas as situações que eu estava passando, e presenciei algo muito interessante. Um paciente impaciente. Vocês sabem o que é aquela milhazinha de cores diferentes, né? Quando nós somos caminhados ao hospital, é feita uma triagem. E essa triagem nos depositam, nos colocam, nos submetem uma anilha. E essa anilha nos diz qual é a severidade ou a urgência dentro de uma escala pré-definida. Então, a verde é aqueles casos de baixa urgência, onde não há um risco ou não há nenhum risco de morte. A amarela é algo que requisita certa urgência, porém o risco de morte é mínimo. Já a vermelha, já existe um risco de morte e a rapidez, a agilidade no atendimento, a prioridade tem que ser rápida. Eu recebi a faixinha amarela e aguardava. Aliás, fui atendido pelo médico, o médico fez a minha medicação e estava ali recebendo junto com um grupo de pessoas também que estava sendo atendido. Adentrou um senhor, a mesma, acho que um pouco mais novo que eu, talvez nem senhor, né? Mas extremamente impaciente. Mal sentou, cadê o médico?
Cadê o remédio? Cadê isso? E aquelas perquisições, aqueles incômodos. E a esposa tentando acalmá-lo. Calma, você está passando por uma situação assim, eu não sei o que ele estava passando, não sei o que era. Mas eu via que a equipe médica, ela estava se desdobrando, porque um paciente, não ali daquela ala, mas da emergência, havia entrado num estado de mais crítico. Então, teve parada cardiorrespiratória, estavam fazendo reversão, estavam entubando, etc. Aí é uma emergência de um domingo à noite. Não, perdão. Foi. Hoje eu estou gravando, é sábado, tá, gente? Isso foi na quinta-feira à noite. Uma noite de quinta-feira, então não tem como botar 5 médicos, 3 médicos, 4 médicos à disposição e aquele senhor inconformado. Aí ele chamou uma das enfermeiras, a enfermeira foi bem clara com ele: olha, os nossos 2 médicos estão empenhados, dando suporte lá, tentando resgatar um irmão que está, paciente que está em um estado extremamente crítico. E a equipe médica, né, os vários enfermeiros foram em auxílio. Então a gente estava ali meio que em compasso de espera, do tipo: olha, calma, se já foram atendidos, já está todo mundo, tem uma pessoa aqui acompanhando vocês, para não lhes faltar nada, mas o médico em si vai demorar um pouquinho. E aquele senhor estava numa impaciência. Isso é um absurdo. Isso aqui é um hospital de péssima qualidade. Um excelente hospital. Excelente estudo. Isso aqui é muito vagabundo. Que isso? Que aquilo? E aquilo angustiava todos que estavam ali. E a esposa ainda tentando acalmar, mas ele irracível. Isso é um descaso, isso é assim. E eu cheguei num ponto e eu falei assim: mas que sujeito desagradável. Que criatura difícil. Puro egoísmo. Não sabe nem respeitar a vida do próximo. Está só preocupado consigo mesmo. Por que eu contei essa história? Porque todos nós já passamos. Em algum momento dessa vida ou de vidas passadas, nós fomos essa pessoa. Extremamente egoístas. Extremamente individualistas. E aquilo estava me angustiando tanto. E a resposta veio rápida na minha cabeça. Os incomodados são aqueles primeiros que são os culpados, né? E sabe o que eu fiz? Eu puxei a cadeirinha um pouquinho para o lado, inclinei minha cabeça, agradeci a Deus profundamente a oportunidade que eu estava tendo, da ajuda, porque, graças a Deus, a minha situação já tinha sido acalmada, eu já estava bem. E agradeci e pedi a Deus que tivesse misericórdia daquele irmão que estava passando por aquela situação e que os médicos lograssem êxito, né, em mantê-lo aqui na matéria e pudessem conseguir, né, reverter a situação. E logo após eu dormi. Dormi porque já estava cansado, dormi que já era tarde da noite. Mas sim, nós temos ainda muitas criaturas difíceis em torno de nós.
Quando eu acordei, foi aquele cochilo, né, de 10 minutinhos, o homem estava ainda reclamando. Até que a esposa dele já não estava mais aguentando. Então vai lá, sai, fala com quem você tem que falar. E ele sai. Assim, quando ele levanta para sair, a enfermeira pergunta, mas o senhor está se sentindo bem? Ah, não, bem, eu não estou, não. Por que o senhor não aguarda mais um pouquinho a medicação fazer efeito? Não terminou de a medicação? Guarda. Ah, mas eu já quero ir embora. Mas o senhor ainda não está bem? Para que o senhor vai embora? Ah, não, já estou cansado de ficar aqui, eu quero ir embora. Não sejamos iguais, irmão. Não estou aqui criticando ele. Estou apenas exemplificando algo que nós não deveríamos fazer. Óbvio que um dia esse irmão também vai entender isso. Então, o texto nos... Eu sei que eu estou com o tempo estourado, a introdução foi longa e eu não vou também me enrolar muito, porque já falei bastante sobre o assunto. Mas o importante da prova não é passar a prova, mas aproveitar, tirar lições dela. Tem o exemplo, né, do vidro. O vidro é areia. E depois que colocado uma temperatura altíssima, ela torna-se uma forma que recebe, que tem a condição de ser moldado. Mas para isso precisa tomar muito calor. O metal que precisa do fogo ou da marreta para que possa ser moldado. A dor, a prova, os amargores da vida são o calor que propicia o nosso corpo, a nossa alma, que a nossa construção interna possa ser remoldada. As pancadas da vida, as dores intermináveis, os problemas inenarráveis, nada mais são do que o martelo, a marreta, a bigorna que molda o nosso caráter, que nos faz melhorar a nossa capacidade moral. Depois de passado tudo isso, nós somos novas criaturas. Por isso, a questão não é simplesmente passar da dor. Eu vou pegar uma anotação do passado aqui, ó. Para chamar a atenção. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida. Olha só, não é raro aquele que se mantém firme em presença do inimigo, mas faz fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Tem pessoas que, diante das dificuldades, dos problemas da vida, enfrentam aquela maravilha, mas não aprende absolutamente nada. Então, diante das dores morais, sucumbe. Mas veja, aqui o Lacordaire coloca aqui: nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem. Não tem recompensa. Recompensa o quê? De estar sofrendo? De passar dor? Mas, sempre tem o mais. Graças a Deus, tenho mais. Graças a Deus. Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando o quê? Quando saímos dessa prova melhores.
estava passeando, viajando, divertindo, e veio esse mal-estar. Eu fui internado 2 dias. E 2 dias eu fiquei. A brincadeira que eu estou fazendo, mas eu fiquei fazendo turismo de SAMU. Então, SAMU levava para um lado, levava para o outro, levava para um lado, levava para o outro. Eu cheguei para minha esposa e falei assim: olha, vocês aqui no hospital não podem fazer muita coisa. Ficar internado junto comigo é delicioso porque eu tenho companhia, mas é ruim também, atrapalha. Estava minha esposa e meu filho lá no passeio junto. Falei: vamos passear vocês dois juntos, aproveitem. Quando tiver a hora da visita, vocês vêm aqui, velho, a gente se abraça, se beija, e a gente renova as saudades, mas pelo menos vocês aproveitam. Eu queria estar aproveitando. Eu estava chateado por estar passando por aquela situação. Óbvio. Óbvio. Mas em momento nenhum eu não achei errado, nem injusto. Porque Deus me deu a oportunidade de perceber tantas coisas, de ver tantas coisas, de vivenciar tantas experiências, de testar como estava a minha fé. Se eu venci ou não, eu não sei dizer para vocês. Mas eu tenho como dizer que foi melhor do que eu esperava. Posso não ter tirado todas as experiências possíveis, mas alguma coisa eu carreguei de bom. Então, bem-aventurados aqueles que passam pela prova com resignação. Bem-aventurados aqueles que vencem o próprio medo, calam a própria raiva, superam a própria frustração. O texto é claro. A gente pode dizer: eu fui mais forte, eu venci quem me agredia. Venci o bom combate. Ah, mas Dan, e se você desencarnar, morrer? E aí, nós temos um dia para voltar. O dia é esse, nós não sabemos. Eu espero e estarei, se Deus quiser, por muito tempo aqui. Estou falando isso, vou voltar lá no início para que vocês não criem nenhum tipo de: ah, não, Dan está falando sobre isso, ele já está preparado. Não estou preparando ninguém para nada. Todos os exames estão muito bem. Agora, eu não sei se eu vou tomar um banho, escorregar e cair no banheiro. Eu não sei se eu vou caminhar e acontecer alguma coisa. Não sei. Não sei se vai cair um meteoro aqui na minha casa. Não tem como garantir isso. Uma coisa eu garanto. E aí depende mais de mim do que qualquer coisa. Eu estou vivendo da melhor maneira possível. Ajudando dentro do que posso. Poderia muito bem: olha, não vai ter reunião durante esse tempo, estou convalescendo, etc. Não, me sinto bem fazendo. É bom. Areja a mente. Trago as experiências em forma de lição. Não estou aqui choramingando, nem dizendo que eu passei, você tem que passar. Não. Estou dizendo para você: olha, vale a pena lutar. Vale a pena passar por isso. Porque a cada um dia de prova na Terra, eu tenho certeza que vai eliminar mais de 100 anos de sofrimento no mundo espiritual. Se você está aí sofrendo há um mês, sei lá quanto tempo, saiba que será multiplicado por 1000 o tempo de glória nos céus. Isso não é achismo. Está escrito aqui no texto. O texto é claro. Então, vamos nos regozijar? Vamos agradecer a Deus? Eu fiquei internado 2 dias. Depois eu pude aproveitar por mais 5 dias.
terrível fosse se eu estivesse lá naqueles 2 dias, fosse um impaciente como esse nosso irmão, e resolvessem fazer outros exames, fazer outras coisas, testarem, e acabasse passando lá 5 dias lá dentro do internato. Agradeçamos a Deus, porque Deus é bom o tempo todo. Me perdoe, 45 minutos. Mas é muito bom estar com vocês, trocar essa experiência. Vai passar, tá? Eu ainda estou muito empolgado, as coisas estão acontecendo, e eu estou sendo transparente com vocês, trazendo para vocês essa ideia nova, porque eu estou vendo a vida de uma maneira diferente. Estou empolgado com isso. Estou alegre, estou satisfeito. Alegre não por estar doente ou por estar passando por essa situação. Não. Estou alegre por conseguir passar por essa situação bem, aproveitando as lições e trazendo a vocês um depoimento sempre de que vale muito a pena ser positivo. Não se iludir. Eu vou ficar bom agora. Eu já falei para vocês lá no início da reunião. É uma vida mais limitada. Vou ter que tomar cuidado com a questão de alimentação. Vou ter que ter um tratamento médico. Tem bastante coisa envolvida. Mas o importante, sabe o que é? Deixa eu pegar aqui e mostrar. Fui o mais forte. Que a paz, o amor do Mestre Jesus esteja com você, com toda a sua família, na sua casa. Seja você também mais forte. Nada na terra será capaz de destruir. A não ser que você se renda a ela. No mais, pode castigar o nosso corpo, pode até tirar a nossa vida, mas nunca nos vencerá. Porque a verdadeira vida não é aqui na Terra. Lembremos sempre disso. E é óbvio, quem gosta da vida, como eu adoro a vida, eu tenho grande alegria e grande prazer de viver. Quero ficar aqui por muito tempo, estarei muito tempo aqui com você. Tá bom? Jesus abençoe a todos, ilumine. Vamos à nossa prece, que eu já estou consumindo o tempo de vocês. Então, estou muito bem, graças ao bom Deus. Quiserem continuar orando, eu agradeço de coração. É sempre bom receber essa energia. Eu sinto esse carinho de vocês, é genuíno. O pouco que eu tenho a dar a vocês, vocês me retribuem com esse caminhão enorme de amor e de paciência e de carinho. Então peço a Jesus que vocês recebam 10 vezes, tá bom? 10 vezes mais do que vocês me desejam. Vamos à nossa prece? Vamos agradecer a Jesus? Amado Mestre Jesus, amigo, companheiro, obrigado por estar ao meu lado sempre. E eu sei, tenho a certeza, a convicção, que como o Senhor está ao meu lado, o Senhor está ao lado de cada irmão, de cada lar, de cada um daqueles que convidam ao Senhor. Fortalece a cada um dos irmãos, traga todo o conforto que o Senhor traz para mim. Traga para cada um desses irmãos. Os meus lábios, os lábios de cada um, possam sempre sair as palavras de carinho, de amor, de tranquilidade. Bendito seja, Senhor, em nossas vidas. Fortalece a todos nós, os nossos lares. Rogamos a seu Isaac, a seu Pires, a Manel Moreno, Caboclo Aroeiro, Ismael, nosso irmão Gregório,
a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para encerrarmos a nossa reunião nessa noite. As portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz, muito amor e muita luz. Que assim seja. Graças a Deus.